Olá, eu quero conversar com você sobre o meu livro Cure-se da Depressão, que inicialmente foi pensado para ser um curso específico para ajudar no tratamento dessa doença. Por algumas razões já acabei adiando esse propósito. Aliás, inclusive porque no curso Mindset Libertação, que já é um curso que eu já criei há um tempo, essa questão já está contemplada até de maneira bem, bem elaborada, porque o curso dá conta de muito mais coisa, inclusive dá conta da questão de uma ajuda no tratamento da depressão. Então eu acabei deixando de lado a ideia e publicando realmente como livro, Cure-se da Depressão. E já no título já existe aí uma questão de suma importância, porque ele coloca sob a responsabilidade da pessoa que está passando pelo problema da depressão a responsabilidade e o potencial, a capacidade, o destino, o artifício para que ela cure a si própria, que é exatamente o que aconteceu comigo, que é exatamente no que eu acredito. Então o livro traz aí no imperativo a primeira grande coisa importante, que é mostrar o quanto está na mão da pessoa, por mais difícil que seja a situação pela qual você esteja passando, mas está nas suas mãos conseguir sair desse problema. Exatamente porque se você se deixar seduzir por terapias vitimistas que vão te levar para o passado, para a infância, para querer entender a sua relação com pai e mãe, ou algumas terapias que vão se utilizar de hipnose, vidas passadas, o que seja. As terapias que tratarem você como uma vítima do seu processo, pela minha experiência, não vão te ajudar, porque exatamente vão te levar para o passado e vão te deixar lá. Porque uma vítima não tem condições de fazer nada por si, a não ser sofrer a situação e seguir em frente sem resolver o problema. Agora, quando você se enxerga como aquele que tem condições, como protagonista da sua vida, como aquele que tem o controle do seu destino, você vira a chave e esse é o começo da recuperação, o começo da sua cura. Agora veja, não se trata de alimentar a cura, de que, por exemplo, se você está com depressão, é porque você fez algo que te levou a isso, ou porque é como se fosse um processo de culpa de você estar assim. Não é esse o olhar que você deve ter. Você deve enxergar que se caiu em depressão é porque você aceitou viver por ignorância, medo, receio, porque é como você aprendeu. Você aceitou viver um processo, um tipo de processo de vida, de crenças que te levaram a esse estado atual, e compreender que está nas suas mãos, se libertar disso, é o que você precisa para exatamente reformular essas crenças e fazer o caminho de volta, reendereçar a sua rota rumo à vida que está com crenças em harmonia com quem você é e com aquilo que você quer viver. É mais ou menos como um GPS, ou em que você sai da rota do seu trajeto e você precisa ressincronizar e às vezes voltar um pedaço do caminho até um certo ponto para a partir daí você seguir em frente. É disso que trata. Trazer para você a responsabilidade sobre a sua vida emocional é importante para você ver o que é que você fez de errado, vamos colocar entre aspas, quais foram as crenças que você se alimentou, nas quais você se alimentou e que te levaram a essa situação atual, para que você detecte, reformule, automatize a oposta dessa crença no lugar e com isso você refaça o caminho e inicie uma nova trajetória. Por isso que já começar do título é importante você ter em conta cure-se da depressão, o que significa que não se trata de alguém trazer a você nada mágico, não se trata de trazer a você algo que não exige a sua participação,
porque é o que fazem, por exemplo, os remédios controlados. Eles te dão como se fossem muletas ou as rodinhas da bicicleta, mas para você se libertar deles, para você realmente ter paz de espírito, saúde emocional, isso vai exigir de você um trabalho pessoal, uma reaprendizagem sobre como viver. E inclusive para você realmente ter uma cura total, você vai precisar em algum momento radicalizar o seu eu interior, a expressão do seu eu interior, o que significa que você vai precisar colocar para fora realmente quem você é, realmente a vida que você quer viver, e porque sem fazer isso, empurrando com a barriga ou fazendo as coisas às vezes em graus pequenos, você vai continuar sempre com aquela sensação de derrota ou sem progredir, sem estar vivendo a vida no nível que você realmente gostaria de viver. Então, cure-se da depressão, traz essa proposta de colocar você como o agente da sua vida, como aquele que sim, pode estar sofrendo com depressão, ansiedade, manias, tristeza patológica, síndrome do pânico, bipolaridade, hiperatividade, qualquer coisa que você esteja vivendo em função de que tem a ver com a maneira como você aprendeu a viver e que transformou você e que criou uma casca no seu eu interior, no seu ser, e portanto você está sendo alguém disforme ao quem realmente você é. Você está no piloto automático de crenças que estão fazendo mal para você. Agora, por que a gente acredita nisso? Porque nós confiamos nas pessoas que têm uma importância na nossa vida emocional, como autoridades para a nossa vida. Pai, mãe, professores, escola, mídias, o artista preferido, essas pessoas fazem a nossa cabeça e nós vamos acreditando nisso, nosso ciclo de amigos até para sermos aceitos. E aí vamos vivendo. Em algum momento a vida para e quando isso acontece, só vamos conseguir caminhar para frente, recuperar a saúde emocional com um trabalho de recuperação interior. Eu gosto muito de usar a imagem de que eu digo que eu fiquei durante alguns anos da minha vida como aquele prédio em reformas. Você sabe, aquele prédio que você passa em volta, ele está todo cercado por madeiras e tal. Deixa eu só observar se eu liguei ali o microfone. Liguei. O prédio está todo cercado de madeiras e quem está do lado de fora não sabe o que está acontecendo ali dentro. Tá apenas ali os funcionários que trabalham e o prédio fica assim por algum tempo. Ele vai ali se reconstruindo ali por dentro, ele está em reformas. E ele só vai tirar aquelas madeiras do entorno quando ele estiver realmente pronto para se mostrar para as pessoas. Após então essa reforma. Então, quando a gente está passando por um processo como depressão, a gente precisa se permitir esse tipo de isolamento. Você está em reforma. Pode ser que você não queira visitar algumas pessoas, você não queira fazer algumas coisas, embora, obviamente, recuperar hobbies, ter um trabalho paralelo, tentar algumas coisas, ajuda bastante a manter a nossa vivacidade, mas é compreensível que nesse momento, tomado pela depressão, a gente reduza muito o nosso nível de atividade, mas entenda que você está em processo de reforma. Bom, o livro ele está dividido em algumas partes que quando eu pensei que fosse um curso seriam módulos, mas de qualquer forma como livro viraram partes. E na primeira parte eu converso sobre as causas da depressão. A primeira coisa é identificar os sintomas da depressão, que obviamente é uma tristeza profunda, com choro, com uma angústia muito grande, uma cabeça pesa bastante, geralmente associada à culpa. E uma das causas da depressão, inclusive, é culpa. Você não conseguiu, você viveu um processo para tentar se enquadrar à ética de um grupo social, profissional, religioso, familiar, e de repente você chega um momento que você sofre um esgotamento, porque já a sua alma ela
clama por libertação, ela quer realmente expressar algo diferente, e aí a cabeça não aguenta mais, pesa, dá vontade de se jogar só na cama, ficar o tempo todo deitado. Isso a gente consegue identificar bem com relação à depressão, a questão, esse processo todo de culpa. Agora, uma coisa que as pessoas se enganam é o seguinte, eu já pensei assim, você vive anos ali nesse processo de autopunição, que a depressão ela não é como uma gripe, uma crise alérgica, você dorme são e amanhece no outro dia. Na verdade, você já viveu anos, já vinha anos, no caso da depressão, você vinha anos vivendo de um jeito. Eu digo que você viveu anos pensando como deprimido, sentindo como deprimido, se comportando como deprimido, e em algum momento, por alguma situação estressante, ou por rotina estressante no trabalho, algum trauma, pode ser um simples assalto que você tenha sofrido, ou às vezes porque você fez algo que você se sentiu culpado por ter feito. Observe que muitas pessoas fazendo aquela mesma ação sua passaram por aquilo normal e a mente delas não leu como um problema. Mas você leu e aquilo foi a gota d'água para um processo que você já vem há anos. Então muita gente acha que, caramba, por que eu estava tal dia em tal lugar naquilo? Por que eu fiz aquilo? Acreditando que foi aquela ação que ela fez que desencadeou o processo. Então ela queria uma espécie de go back, uma espécie de refazer ali, voltar, se ela pudesse voltar num ponto de restauração para não fazer aquilo, então ela não teria problema, e não é verdade. Mesmo que a pessoa, mesmo que você, estou conversando aqui com você, né? Mesmo que você não tivesse praticado aquela ação que você leu como algo digno de culpa, daqui a um mês, um ano, você passaria por alguma situação de estresse que desencadearia a depressão do mesmo jeito. A primeira coisa para você pegar mais leve como você, vamos dizer assim. Então não é difícil identificar as causas da depressão quando ela chega. E a questão das causas, a primeira delas eu falei é a culpa. Bom, só sente culpa quem? Só sente culpa quem alimenta ideias como perfeccionismo, aperfeiçoamento moral, perfeccionismo no trabalho, a ideia de perfeccionismo. Agora, obviamente que você ouve pessoas, um esportista, ele quer sempre o recorde, ele quer o ranking maior, você tem pessoas querendo bater metas nisso e aquilo. Uma coisa engraçada é que para algumas pessoas funciona viver assim, com essa disposição mental, e elas não entram em crise. Agora, para algumas pessoas não funciona. Qual é a minha conclusão dessa história? Quando a gente fala sobre vida humana, experiência humana, não dá para ficar com generalizações. Então a minha conversa é com você para quem não funcionou viver buscando o perfeccionismo. Então você é uma pessoa diferente. É importante a gente identificar quem a gente é em termos de algumas coisas comuns com algumas pessoas, em termos de alguma singularidade, algo que é só nosso. Então eu percebo que algumas pessoas vivem numa coisa que o Jordan Peterson chama de insanidade, como aquele CEO que quer bater metas, ou aquele empreendedor que trabalha 20 horas por dia porque a competição é grande e tal. Algumas pessoas estão dispostas a isso e que vivam a sua vida feliz. Agora, você é que precisa ter essa conversa, você não é aquela pessoa. Então, provavelmente, se você cair em depressão, uma das causas disso pode ser que a ideia de perfeição moral, profissional, pessoal, como ser o exemplo para as pessoas. Talvez você ouviu que isso era bom e seguiu, para você isso é destrutivo, e esse é o momento de você reformular. Identificando que isso para você não funciona, agora é o momento de você reformular isso como crença, porque uma coisa importante é assim, você pode ler livros, pode me ouvir as pessoas, agora tudo que você lê, ouve, fica mais no plano lógico. Você até está entendendo o que eu estou falando, talvez isso está servindo para você. Agora, como é que isso entra no seu inconsciente?
que é o que importa. Porque lá existe uma crençazinha dizendo, seja perfeito, busque a perfeição. Mesmo que você está me ouvindo agora, você entende, mas assim que você parar o vídeo, você volta para o automático, porque o seu inconsciente, ele colocou isso como um programa. Você vai precisar colocar a crença, uma crença que substitua essa crença do perfeccionismo no lugar. Até inclusive no curso Mindset Libertação eu explico como que a gente identifica a crença, como que a gente cria o nosso próprio exercício de autossugestão para que isso entre lá no lugar e vire um novo programa, e a partir daí você comece a sua cabeça a rodar de um novo jeito que seja saudável para você. Então a primeira coisa é identificar a questão da culpa, que para você a ideia de perfeição pode estar atrapalhando a sua vida. Inclusive uma coisa importante, quando eu explico no curso, que a gente identifica uma crença que é ruim e o que a gente faz? A gente cria o oposto dela mentalmente e depois faz o exercício de autossugestão para colocar no lugar. Qual é o oposto de perfeição? A gente fazendo um exercício rápido aqui, talvez você concordaria que seria aceitação. Geralmente o perfeccionista ele crê sempre no mais, no mais, no mais, tem que melhorar, até tem que ser inacabado. E existem pessoas que elas aceitam a evolução gradual, que elas aceitam o erro, que elas aceitam. Então você precisa, a palavra aceitação, ela precisa ser a partir de agora a palavra do seu vocabulário mental. Ela precisa entrar na sua cabeça. E aí a sua cabeça vai dizer assim, mas eu vou aceitar a mediocridade, eu vou aceitar que esse sistema assim, eu vou... Veja, você precisa diferenciar uma coisa. Quanto mais você fica criticando as coisas e querendo a perfeição do mundo e das pessoas, significa que você vai se afastando de você. E você, por exemplo, vai criando uma rejeição com você mesmo. Porque a mesma coisa que você faz ao projetar um mundo perfeito, sempre melhor, você devolve isso para você também, você cria uma insatisfação com você. Agora, quando você aceita o mundo como é, que você não tem controle sobre ele, sobre a realidade, sobre as pessoas, a sua mente se desliga do mundo o suficiente para ela se ligar em você. Veja que a aceitação ela liga a cabeça com a vontade, com você. Por isso que a crença na aceitação é fundamental. Veja, mas não é aceitar que façam maldade contra você, que hostilizem você. É essa aceitação que as pessoas não deveriam ter e têm. Então elas vivem querendo mudar tudo fora delas, não aceitam a injustiça no mundo, o problema no mundo, e quando trata da própria vida elas aceitam ser passadas para trás, que pisem nela, que machuquem ela, que façam maldade. As pessoas elas invertem essa lógica. Quando deveria, não. O mundo está lá, as pessoas têm as suas responsabilidades, o mundo basta a si mesmo e a vida. Agora, e eu aceito isso, agora eu não aceito contra mim, que me façam maldade, que me prejudique. Essa aceitação que não deve ter. Então isso precisa ficar claro quando fala em aceitação, porque senão dá a impressão, nossa, você quer o que? Uma mediocridade, não sei o que. Você tem que ter esse discernimento. A aceitação da realidade é o fundamental para que a sua mente se desligue do mundo e se ligue em você. Senão você vai continuar com depressão. Isso é um ponto importante. E aliás, olhe para você agora, a sua cabeça está pesando por quê? E aí isso daria umas 3 horas falando, mas basicamente você aprendeu que você é os seus pensamentos. Então você confia muito na cabeça. A cabeça na verdade é o exterior. São as pessoas, as ideias, as autoridades, tal. Você confia nisso. Também porque no nosso processo a gente aprendeu a não confiar na gente mesmo. Por essa razão a gente confia na cabeça e quando a coisa fica ruim a gente busca solução também na cabeça. E a cabeça que já está pesando sobre você, ela continua te machucando.
Em algum momento você vai precisar desacreditar da cabeça, confiar no discernimento, que é a sua luz pessoal e transferível, confiar na sua vontade. Ao fazer isso num processo, você vai tirando o valor da cabeça e pondo em você, na sua vontade, no seu discernimento, e a cabeça ela vai ficando leve e ela vai perdendo todo esse poder e esse peso sobre você. Isso também deriva de autoconhecimento, deriva de exercícios de autossugestão, deriva de autocompreensão e deriva da aceitação. É importante também notar isso daí. Nós estamos aqui com quantos minutos? Já um tempo razoável. O que mais? Uma outra coisa, depressão, uma outra causa da depressão é autoagressão. As pessoas, elas, uma coisa engraçada, que elas, nós somos educados sem perceber a nos agredirmos todos os dias, toda hora. Toda vez que você coloca o bem-estar do outro acima do seu, obviamente, você está dizendo para sua mente que você não merece, que você tem que ficar último da fila e que você é um nada, é o último. Obviamente, isso vai ter repercussões na vida profissional. Agora, você se lembra do sistema de salvamento do avião? O que ele diz? Se houver alguma pane, máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você e depois nas pessoas ao lado. Por uma razão óbvia, não tem como você cuidar do outro se você não estiver respirando, se você não estiver vivo. Então as pessoas, elas criaram no nosso mundo a educação invertida, em que todo mundo cuida de todo mundo, e quando você manda para a mente a mensagem que você deve cuidar das pessoas, automaticamente você manda a mensagem que você não deve cuidar de você, que você deve esperar também que outros cuidem de você. E essa visão trocada de educação resulta no quê? Todo mundo se abandonando, todo mundo sem atender às próprias necessidades. É isso que nós estamos conseguindo, então construindo. Então é muito, para as pessoas parece ser dolorido, uma coisa óbvia, que no reino animal, cada animal cuida de si. As pessoas, elas têm dificuldade de aceitar essa visão individualista da vida, que é cada um nasceu, exceto as pessoas que tenham algum problema mental, um autismo, por exemplo, não, uma questão de doença emocional. Eu não classifico elas como um problema, como uma pessoa, como uma síndrome de Down, um autismo. É preciso separar isso. Essas outras doenças, depressão, mania, síndrome do pânico, ansiedade, elas são doenças ligadas a crenças metafísicas que têm cura 100%, diferente das questões de autismo, de síndrome de Down, que são esferas que eu nem entro para estudar, porque visivelmente a gente já percebe que são diferentes e o meu interesse deriva das coisas que eu passei. Então eu passei por questões emocionais desse naipe, que é o naipe do qual eu falo aqui, falo com conhecimento de causa, porque eu apliquei na minha vida uma série de coisas. Eu divaguei bastante, mas a questão aqui da troca da educação, essa não aceitação de que a gente nasceu com condições de fazer por nós e, portanto, cada um precisa atender às próprias necessidades. As pessoas, elas não aceitam isso. Esse individualismo, ele meio que assim deixa a nossa vida ficar mais ali no nosso cantinho, e por alguma razão as pessoas têm uma necessidade, nós temos um auto-engano dos holofortes, quer dizer, se eu deixo a minha casa bagunçada e vou lá no vizinho, lavo a louça e tal, ali ele me dá aquela atenção, dá aquela sensação de aceitação dos outros, de valorização. Parece que se eu ficar aqui lavando a louça na minha casa, eu estou meio apagado na minha simplicidade. Então é muito tentador deixar de atender as próprias necessidades e atender as dos outros. Agora, o resultado é visível, né? Quem deixa de fazer por si para fazer pelos outros, vai colecionar autoabandono, com riscos de doença emocional, uma vida miserável financeiramente falando, emocionalmente falando, com frustrações e com risco de no final dessa história virar um ressentido. O ressentimento é uma das coisas destruidoras
Exatamente, que é essa visão de que nós estamos no mundo, que alguém deve sempre alguma coisa para nós, que as pessoas me devem atenção, me devem amor, me devem, que mais? Me devem, tem que atender as minhas necessidades, elas me devem resolver as minhas injustiças. Essa visão de que o outro me deve, também a gente é educado a ser ressentido por conta dessa visão trocada. Obviamente, se eu sou educado que eu tenho que fazer pelos outros, tá, mas se o outro não quiser fazer por mim, eu vou cobrar, porque eu aprendi isso, vou cobrar, mas obviamente é uma educação errada. Simplesmente o que você tem no seu controle? Você tem que você é capaz de cuidar de você, o outro é capaz de cuidar dele, o outro também, cada um é capaz de cuidar de si, exceto as pessoas com algum problema físico, né? Ou que eu comentei de questão mental. Cada um é capaz e você tem controle de fazer isso. Acordar cedo, ter o seu dia, o seu trabalho, cuidar de você, da sua saúde, da sua alimentação, da sua vida financeira. Isso está no seu controle. Agora, quando você deixa de fazer isso para fazer pelo outro, você não tem controle do resultado que você está fazendo pelo outro, você tende a, vamos dizer assim, destruir a emancipação do outro, a autonomia do outro, e você manda para o seu cérebro a mensagem de que você não deve cuidar de você, você não tem valor para si, e você também vai esperar que o outro faça isso para você, mas isso não é garantido, você não tem esse controle. Então essa educação trocada gera problemas. Mas eu divaguei de novo, pela segunda vez eu falava da autoagressão. A autoagressão é exatamente o fato de que você está o tempo todo agindo contra você para os outros. Então, você não queria uma festa, foi para agradar alguém, autoagressão. Você não queria fazer uma coisa, estava sem vontade, mas fez para não ser visto como ruim, maldoso, chato, frio, e fez contra a vontade, se agrediu de novo. Você tinha um sonho que queria estar focado em uma coisa, mas abandonou o sonho porque foi ajudar num trabalho, num grupo X. Então você agrediu o seu sonho pessoal. A nossa educação, ela é uma educação autoagressiva porque ela não tem em conta respeitar a individualidade. Ela é anti-individualista. Esse é um ponto que ninguém quer falar. Porque o individualismo, o que acontece quando uma pessoa sai em busca dos seus objetivos e a vida começa a dar certo? Que é o que acontece quando você foca a energia nos seus objetivos. Ah, fulano é egoísta, fulano só pensa nele. É isso que você vai ouvir, como se fosse um crime. E todo mundo é egoísta. A diferença é que alguns são egoístas livres, porque vão atrás de seus objetivos, e o que elas querem é resultado para a própria vida. O outro é egoísta escravo, porque ele não vai em busca da própria vida, mas ele faz para que o outro dê atenção a ele, para ter o elogio do outro, porque teme ser visto como mal pelo outro. Então ele quer também o outro para ele, ele quer o monopólio da atenção do outro sobre a vida dele. Ele não está interessado nos resultados pessoais para a própria vida, pessoal, financeiro, profissionais. Ele está interessado na atenção do outro sobre ele. Também quer alguma coisa. O egoísta é aquele que quer alguma coisa para si. Ele quer o outro para ele. Ele quer que o outro o veja como o melhor, o super-herói, aquele. Então é impossível não ser egoísta. Isso é uma outra mentira que as pessoas continuam contando e criminalizando, quando na verdade é impossível. Tem um livro mais adiante, eu vou fazer um dos vídeos comentando sobre o meu livro Sou Egoísta Sim e Quem Não É, em que exatamente eu desenvolvo essa ideia de que é impossível, porque nós nascemos para pensar na gente. Agora, quando a pessoa para de pensar nela, na verdade não é que ela para de pensar, ela para de pensar nos seus objetivos de vida e começa a pensar nos seus objetivos, vamos dizer assim, ela quer ficar marcada na vida do outro, ela quer ser vista como alguém importante para o outro, mas então ela tem o egoísmo da vaidade, da sua imagem positiva do outro. Não tem como
você ter qualquer ação que não seja pensar em você. Só que ou de forma livre, que é pensar em você realmente conquistando as suas coisas, ou de forma escrava, que é pensando em você a partir da atenção do outro sobre você. Então a autoagressão, você vai fazendo isso um dia, um mês, você pode ser herói um mês, 2, 3, um ano, 2, 10. Para algumas pessoas pode ser que ela seja herói a vida toda, quando a gente observa aí, mas se você está com depressão, pode ser que para você não funcionou, e se não funcionou para você, você não tem que estar se comparando com porque funcionou para os outros. Esse é o momento de você rever isso consigo mesmo e declarar para si mesmo, não, eu não vou mais me agredir daqui para frente. E aí vai voltar naquela história de substituir a crença lá no inconsciente. Bom, qual é o contrário de autoagressão? Amor próprio, autorrespeito. E isso vai precisar entrar na sua cabeça como uma crença. E os exercícios de autossugestão ajudam isso. Porque eles é mais ou menos como uma impressora que imprime na cabeça da gente para substituir essa crença que trouxe você até aí, que está te destruindo. Quanto tempo temos ali? Bom, que mais? Para finalizar, há várias coisas que eu coloco aqui. Eu vou comentar mais duas aqui para encerrar. A primeira é que você ouviu que está no mundo obrigado com a missão de. E é muito bonito dizer, a minha missão no mundo é, ou você tem a obrigação moral de novo, para algumas pessoas pode até funcionar, algumas pessoas falam isso por hipocrisia, outras pessoas falam isso porque lucram com isso, porque veja, eu sou empreendedor, eu digo, eu tenho a missão de, muito bem, então que eu reverta tudo que eu ganho e não fique com nada. Eu não estou, de maneira nenhuma, eu sou alguém que acredita no empreendedorismo, 100%. E como atividade lícita, legal, ética, boa, você está no mundo capitalista, nós trocamos as coisas, cada um oferece o que faz melhor, e é dessa troca que nós evoluímos até aqui, para termos uma civilização mais pacífica do que toda a história, com mais abundância em relação a toda a história. Agora, uma outra coisa que você vai perceber em algum momento, para se curar da depressão, você precisa desenvolver com você um senso de ser verdadeiro. Não aceitar mais mentira de você para com você mesmo. Não aceitar mais uma vida mentirosa, de risadinhas. Porque muitas vezes as pessoas vivem com as risadinhas, na hipocrisia, por medo. Enquanto você alimentar o medo, achar que essa estratégia é uma estratégia esperta para você sobreviver na vida, você vai se afundando mais e vai chegar aonde você não quer chegar, né? No sentido destrutivo. Então é importante ser verdadeiro. Então eu, como verdade interior, não aceito essa história de missão, de obrigação. Não acho que eu estou no mundo obrigado a nada, não acho que eu tenho missão de nada. Eu acho que eu sou livre para viver a minha vida, para mim, para ter o meu dia a dia, para cuidar de mim, ter o meu momento com a minha família, fazer as minhas viagens, ter o meu trabalho, trabalhar naquilo que eu quero trabalhar, fazer o que eu quero fazer, mas é porque eu quero fazer, é por mim. Não faço isso por missão, não faço isso por obrigação. Se eu dissesse isso aqui seria uma mentira, porque não é no que eu acredito. E quando alguém diz que faz, eu dentro de mim digo, mentira. No meu senso, eu digo, não, isso é uma mentira. Ou você está querendo aparecer, ou você tem sentimento de culpa e acha que é ilícito o que você está fazendo.